Olá, pessoal! Hoje a gente vai fundo no assunto que está redesenhando o mercado financeiro, a tokenização. A ideia aqui, no fundo, é bem simples. É sobre pegar coisas do mundo real que têm valor, pensa num imóvel, numa obra de arte, o que for, e transformar em fichas digitais. Fichas programáveis que rodam numa blockchain. É basicamente a próxima fase da digitalização da propriedade. Pode parecer meio poético, né? Mas a ideia por trás dessa frase é muito poderosa. Pensa comigo, hoje, para comprar um pedacinho de um prédio, a gente lida com uma pilha de papelada, cartório, um processo lento. Com a tokenização, é como se o próprio prédio fosse fatiado nessas fichas digitais, os tokens. Cada ficha é uma prova de que uma parte daquilo é sua e pode ser negociada quase que na hora. Isso muda completamente o jogo de como a gente interage com o valor das coisas. Bom, e aqui a gente precisa fazer uma pausa, porque existe uma confusão muito comum. A palavra token aparece em vários lugares e é super importante a gente entender a diferença para não misturar as coisas. Vamos lá, vamos separar o joio do trigo. Exatamente! E é aí que mora o perigo. Quando a gente faz uma compra online, por exemplo, ou usa uma carteira digital, tem sim um tipo de token ali para proteger a gente. Só que o funcionamento dele é totalmente diferente do token que representa um ativo. E essa comparação aqui deixa tudo bem claro. De um lado, na tokenização de pagamento, o objetivo é um só: segurança. Aquele token substitui os dados do seu cartão por um código que não serve para nada fora daquela transação. Se vazar, não tem valor. Do outro lado, na tokenização de ativos, é o exato oposto. O objetivo é representar valor. O token é um certificado digital que diz: olha, isso aqui vale uma fração daquele bem real. Resumindo, um esconde o valor para proteger, o outro carrega o valor para ser negociado. Beleza, agora que a gente já entendeu o que é e o que não é um token de ativo, a pergunta que fica é: tá, mas como um prédio ou um título de dívida vira uma ficha digital? Como é que essa mágica acontece? Vamos ver o passo a passo. Como dá para ver, o processo é super bem amarrado e vai muito além da tecnologia. Primeiro, claro, se escolhe o ativo. Depois, ele passa por uma avaliação, uma auditoria, para ter certeza do valor dele. O terceiro passo é o pulo do gato, a estruturação jurídica. É o contrato no mundo real que garante que o token digital vale alguma coisa. Só depois disso tudo é que os tokens são criados numa blockchain representando as frações daquele ativo. E aí sim, eles podem ser negociados. Cada etapa dessa é fundamental para a coisa toda parar em pé. E o que faz tudo isso rodar de forma automática? O que garante que as regras do jogo vão ser seguidas sem um monte de gente no meio do caminho? São os famosos smart contracts, os contratos inteligentes. Pensa neles como o motor por trás do token. É um código que executa as regras do contrato automaticamente. Por exemplo, distribuir os aluguéis de um imóvel tokenizado para os donos dos tokens, ou pagar os juros de um título na data certa. Tudo de forma automática e sem chance de alteração. Ok, o processo é interessante, a tecnologia é legal, mas e daí? Qual é a grande vantagem? Por que o mercado financeiro global está investindo tanto nisso? Vamos dar uma olhada nos benefícios práticos. São esses benefícios que estão movendo essa evolução. Primeiro, a eficiência. Transações que hoje levam dias para liquidar podem acontecer em minutos e com custo bem menor. Segundo, o acesso. Ativos muito caros, como um grande imóvel comercial, podem ser divididos em milhares de pedacinhos, permitindo que mais gente possa investir. Também tem a transparência, porque tudo fica registrado na blockchain para quem quiser ver. E por fim, a automação que os smart contracts trazem, que diminui a necessidade de intermediários e, claro, os custos de gestão. E para ninguém achar que isso é só conversa para o futuro, gigantes do mercado já estão fazendo acontecer. A BlackRock, que é simplesmente a maior gestora de ativos do mundo, já lançou um fundo tokenizado. As cotas do fundo são tokens que podem ser negociados direto na blockchain. Isso é um sinal claríssimo da direção que o mercado está seguindo. E não para por aí não. O JP Morgan, um dos maiores bancos do mundo, já usa a tokenização para mover garantias entre instituições financeiras de forma quase instantânea. E a Siemens, gigante da indústria, emitiu títulos de dívida, os chamados bonds, direto na blockchain. Isso mostra como a tecnologia é versátil e serve para vários tipos de ativos financeiros. Mas óbvio, nem tudo são flores. Como toda grande inovação, a tokenização não é uma solução mágica para tudo. É super importante a gente ter um olhar crítico e entender também as limitações e os riscos que vêm junto. Vamos mergulhar nesse outro lado da moeda. E aqui vem, talvez, a pergunta de $1 milhão. Existe essa ideia de que, se você transformar um ativo em token, ele vira algo super fácil de vender, com liquidez na hora. Mas será que é assim mesmo? A resposta bem direta é não necessariamente.
Um token de um ativo que ninguém quer comprar continua sendo um ativo que ninguém quer comprar. A tecnologia facilita a negociação. Ela cria o campo de futebol, mas não cria os jogadores nem a torcida. A liquidez, no fim do dia, ainda depende do interesse do mercado, da qualidade daquele ativo e, claro, do ambiente regulatório. E aqui estão os principais pontos de atenção. A parte de regulação ainda está sendo construída em muitos lugares. Como a gente acabou de ver, a liquidez não é garantida. Os custos para fazer uma tokenização bem feita, segura e dentro da lei podem ser altos. E talvez o ponto mais crítico de todos: a segurança e a custódia do ativo do mundo real. Se o imóvel que garante o token tiver um problema na escritura, por exemplo, o token virá pó. A ponte entre o digital e o físico tem que ser blindada. Certo. E como é que está essa história toda aqui no Brasil? O país, vale dizer, tem se destacado bastante nesse tema, com avanços tanto no setor privado quanto no governo. Primeiro, a gente tem o Drex, e aqui é muito importante entender uma coisa. O Drex não é um Pix turbinado ou uma nova moeda para o nosso dia a dia. Pensa nele como uma grande plataforma, uma infraestrutura do Banco Central, criada para os grandes bancos e instituições poderem liquidar transações com ativos tokenizados de forma instantânea e segura. O Drex são os trilhos, e os ativos tokenizados são trem que vai correr por cima. E do lado das regras, a CVM, que é quem fiscaliza o nosso mercado de capitais, já deu o recado. Dependendo de como um token é criado, se ele promete algum tipo de rendimento, por exemplo, ele é tratado como um valor mobiliário. Isso quer dizer que ele precisa seguir todas as regras de transparência e proteção ao investidor que já existem. Isso traz muito mais seriedade e segurança para o mercado. E para a gente fechar, fica a reflexão mais importante. A tokenização é uma ferramenta, uma infraestrutura incrível, sem dúvida. Mas o valor, a segurança e o potencial de um ativo tokenizado não vem da tecnologia. Vem da qualidade do ativo real por trás dele, da força da sua estrutura jurídica e da clareza das regras. É a união de um mundo real bem feito com a eficiência do mundo digital. E como sempre, a informação é a melhor proteção que a gente pode ter.